A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo pela Rádio Regional, posteriormente ouvindo pelo YouTube ou até pelo Facebook, nós temos uma palavra aqui muito poderosa, porque ele começa esse versículo dizendo que Deus é misericordioso. E a palavra misericórdia pode ser substituída por perdão. Quer dizer, uma das características de Deus é que Deus é perdoador. Ele é misericordioso, que ele olha para conosco não com o olhar de punir, mas com o olhar de perdoar. Então, quando eu parto dessa primícia, quando eu parto desse princípio, eu tenho que quebrar aquela imagem que Deus é um ser rabugento, feroz, ranzinza, bravo, radical, que tem um rei na mão para castigar os seus filhos. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos revela que o seu caráter é um caráter de perdoar, é um caráter de trazer a nós a condição para refletir, para que nós possamos confessar, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas transgressões e correr para o colo de Deus dizendo assim: olha, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que falho, eu sei que cometo impropérios, eu tenho atitudes que não são as melhores, mas eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu corro junto a Ti para que eu possa desfrutar, para que eu possa beber do Teu perdão, porque isso me alivia, isso tira das minhas costas um fardo enorme da culpa que me deixa prostrado sem poder caminhar, sem poder ir adiante. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus para conosco não é um propósito de morte, mas é um propósito de vida. E toda vida que brota de Deus tem que ter as características de Deus. Então, se Deus é perdoador, nós também temos que ser. Se Deus perdoa nós que somos pecadores, nós também devemos perdoar aquele que está ao nosso lado, que da mesma forma que eu e você também é pecador. Então esse ato de liberar perdão, o ato de ser misericordioso com o outro, é possível a nós, porque o nosso Pai, o nosso Criador, também o é. E nós devemos ser a imagem de Deus, nós devemos refletir o caráter de Deus nas nossas relações, perante as pessoas que fazem parte do nosso meio, perante as pessoas que fazem parte do nosso convívio. E Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele vai nos colocar dentro das nossas condições sociais, dentro das nossas condições humanas, aquilo que rege o nosso ser social e aquilo que rege o nosso ser indivíduo. Ele vai dizer assim lá no Salmo 46, que ainda que a terra se abale, ainda que os montes se caiam, ele vai colocar que Deus é conosco. Então, quando ele usa essa referência, quando ele usa essa característica da natureza para dizer acerca das coisas que acontecem no contexto social, econômico e natural, ele vai falar da miséria, ele vai falar do desemprego, ele vai falar do terremoto, dos furacões, das enchentes, da corrupção, de tudo aquilo que está ao nosso redor e que nos causa estranheza, que nos causa revolta, que nos causa indignação. Mas ele vai afirmar que mesmo nessa condição, ele não deixa de ser Deus e ele está conosco. Talvez a nossa condição de olhar aquilo que é pessoal dentro de cada um, que é o luto, né, a enfermidade, os conflitos pessoais, as angústias, a dor, o sentimento de traição e de abandono, o desânimo, a depressão. Sentimentos que nós carregamos, que nós lidamos, que nós pelejamos em relação a essas coisas.
mas Deus não deixa de ser Deus, e Deus também está no meio de nós, porque essa é uma palavra viva. Então significa que olhar para isso é contemplar duas vertentes: a vertente que envolve o contexto histórico, social, econômico da sociedade a qual fazemos parte. E a outra vertente é aquilo que nós, na condição humana, vivenciamos no cotidiano, vivenciamos no dia a dia. Os nossos monstros, os nossos fantasmas, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Tudo isso faz parte do ser humano. A diferença é que nós não somos iguais. E aquilo que é dor para um, não necessariamente será dor para outro. Talvez o problema aqui seja um problema da depressão, mas na outra casa, no outro lar, na outra família, seja o problema do vício. Tudo isso faz parte do nosso ser. São coisas das quais nós somos suscetíveis por conta da nossa fragilidade humana e da nossa condição de pecado. Mas mesmo nessa condição, ou social, ou individual, Deus está no meio de nós. E Deus está com um propósito único: nos salvar, nos perdoar, cuidar de nós. Hoje, você que está me ouvindo essa palavra, saiba que há um Deus sobre todas as coisas que te ama, que te perdoa, que quer resgatar a tua vida e quer devolver o conforto espiritual que você não tem mais, que quer trazer um alívio no seu ventre, que quer retirar a condição de angústia e depressão que te escraviza, que quer te libertar do vício, que quer colocar um fim, um ponto final nas contendas familiares e trazer de volta um convívio respeitoso e agradável. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, porque Ele não desiste da tua vida. Deus não desiste de você. Deus não lança fora o pecador. Deus não abandona os que estão caídos, machucados e feridos. Deus quer resgatar, Deus quer tratar, devolver uma condição de integridade espiritual, respeito social e bênção de convívio na sociedade. Que você possa receber essa palavra nessa manhã, que você possa ter a certeza que Deus não desiste de você e que Ele quer cuidar de você. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe ricamente e você possa desfrutar da misericórdia eterna que Ele tem reservado para todos nós.